Olá, sejam muito bem-vindos ao mais novo canal de Biologia do YouTube. Eu sou Herbert Araújo, seu professor de Biologia, e você está no canal Nemoplasma. E nesse canal eu vou te mostrar a Biologia desde a base até as fronteiras do conhecimento científico. Assim, se você está se preparando para o Enem, concurso público ou simplesmente ama aprender sobre essa ciência maravilhosa, você vai adorar o conteúdo desse canal. Que eu vou te mostrar a biologia de um jeito muito interessante e efetivo. Então clica aí no botão de inscrever-se e vamos construir uma comunidade forte na biologia e que cresce junto. Bom, eu imagino que a primeira coisa que você quer saber é que raio de nome é esse do canal? Professor, biologia já tem tanta palavra difícil e você coloca o nome do canal de Nemoplasma. Que raio de palavra é essa? Pois é, a biologia tem mesmo um monte de palavras complicadas. É importante você entender como essas palavras são formadas e o que elas significam. Depois que você entende o papel que essas palavras possuem e como elas funcionam, passa a se tornar bem mais fácil entender a biologia e não apenas o nome do canal. Então é hora de entender como as palavras nascem, crescem, evoluem, dão origem a novas palavras, entram em extinção e o que isso tem a ver com a biologia. Nemoplasma é um neologismo, ou seja, é uma palavra inventada. Essa palavra não existia até então. Eu criei ela justamente para dar nome ao canal, porque eu precisava de um nome bem exclusivo e nada mais exclusivo do que uma palavra que acabou de ser inventada, não é? Bom, eu construí essa palavra por um processo semelhante ao que muitas palavras são construídas dentro da própria biologia. Na linguagem, nós conhecemos os processos de formação de palavras. E eles são de dois tipos fundamentais. Na derivação, a gente pega uma palavra já existente e forma uma nova palavra, adicionando a ela um afixo, como um prefixo, por exemplo. Já no processo de composição, a gente pega e une dois radicais ou duas palavras já existentes para formar uma nova palavra. E foi assim que eu criei a palavra Nemoplasma. Mnemo é um radical grego que significa memória. Plasma também é um radical grego, uma palavra grega que significa corpo ou forma. Sendo assim, Nemoplasma significa corpo com memória. Foi por um processo semelhante que surgiu a palavra biologia. Essa palavra também é formada por dois radicais de origem grega. Bio, que significa vida, e logos, que significa discurso. Logos recebeu um sufixo que é ia e se tornou logia, que significa discurso longo ou tratado, ou ainda estudo. A palavra biologia apareceu pela primeira vez em 1736, no trabalho denominado Biblioteca Botânica do sueco Carl von Linné. Isso mesmo, aquele Linné lá da classificação dos seres vivos. Pois bem, Linné usou uma palavra biology, com i no final. Em 1771, essa obra é traduzida para o alemão, e a palavra original em latim, que Linné tinha escrito com um i no final, ganha um e na gramática alemã e se torna biologie. A partir daí, essa palavra foi exportada para outros idiomas, como o francês e o dinamarquês. Depois ela passou a entrar em outras línguas e aí deu origem, por exemplo, à forma inglesa dessa palavra, biology, ou a forma que nós conhecemos na nossa língua portuguesa, biologia. Então, do ponto de vista etimológico, biologia significa estudo da vida. Será então que a gente pode dizer que a biologia é a ciência que estuda a vida? Ou, melhor ainda, a ciência tem uma explicação para o que é a vida? Diversas culturas já se questionaram e também já tentaram propor explicações sobre a origem da vida ou sobre a própria natureza da vida. As primeiras explicações que surgiram na forma de mitos. Os mitos deram origem a dois caminhos diferentes. Um deles formalizou as religiões. O outro caminho procurava entender o mundo e a própria vida da forma mais racional e natural possível.
Esse caminho deu origem à filosofia e à ciência. Quando falamos em filosofia e Grécia, lembramos logo dos pensadores clássicos lá da filosofia grega. E aí você pode se perguntar, como é que eles encaravam a questão? Como é que eles explicavam o que era a vida? Curiosamente, a filosofia grega, nesse caso aqui, ela não traz grandes contribuições para a questão, simplesmente porque não havia naquela tradição a questão em si sobre o que é a vida, ou pelo menos ela não tinha um espaço importante de discussão. E eu sei que muita gente fica inquieta quando eu digo que a filosofia clássica lá da Grécia não trouxe grandes contribuições, mas não sou eu que estou dizendo isso. A própria literatura fala isso. Eu vou deixar alguns detalhes adicionais aqui para o caso de você querer maiores informações. Mas, por exemplo, Aristóteles, que é considerado um dos grandes filósofos dessa época, e o que mais contribuiu especificamente para a biologia, ele defendia, por exemplo, a existência da força vital. A gente vai falar disso daqui a pouco. Com a queda do Império Romano e a entrada da Europa na Idade Média, a situação fica ainda menos produtiva do ponto de vista intelectual. E com a Igreja combatendo fortemente qualquer ideia que divergisse da sua doutrina, uma vez que ela tinha um poder sobre a estrutura social e sobre a própria cultura e a expressão das ideias naquele período, esses filósofos gregos eles até continuaram sendo lidos, traduzidos, mas as ideias desses filósofos não eram assim muito populares, porque não era mesmo uma época de afloramento cultural. E também os intelectuais, os poucos intelectuais daquela época estavam mais alinhados com a teologia do que com o conhecimento do mundo natural. Então a gente pode dizer que da Antiguidade até a Idade Média a gente não tinha uma formulação interessante desse problema, como mostra a própria literatura. Mas a partir do Renascimento, o interesse pelo mundo natural ressurge, a liberdade de pensamento aflora com mais força e aí sim a gente começa a encarar uma série de questões novas sobre o mundo, especificamente sobre o mundo natural e, consequentemente, a vida. Mas isso não quer dizer que esse período seja marcado só por ideias novas. A própria ideia da força vital, por exemplo, defendida lá por Aristóteles na Antiguidade, ela ainda tinha força na modernidade. A ideia básica da força vital era que nos organismos vivos existia uma força única, uma energia única que regia os processos e permitia a vida. E essa força não existia no restante da matéria. Ela seria exclusiva dos seres vivos e que graças a elas existiria a vida. Essa sim era uma ideia que veio lá da Grécia, não visava definir o que é vida, mas era uma atribuição que era dada por Aristóteles aos seres vivos. Essa ideia teve muitos adeptos na modernidade, até que, em 1828, Friedrich Wöhler, um químico, fez começar a declinar essa ideia. Quando pela primeira vez ele conseguiu produzir um composto orgânico, que era a ureia, a partir de compostos inorgânicos. A partir daí ficou demonstrado que as substâncias formadas nos seres vivos poderiam ser formadas a partir de processos naturais que existiam fora dos seres vivos. Ou seja, forças da química e da física que existiam no ambiente natural eram capazes de formar substâncias presentes nos seres vivos. E até então se achava que isso era impossível. O século XIX é muito prolífico em termos de produção científica, especialmente para a biologia. Foi nesse período que os alemães Matthias Schleiden e Theodor Schwann formulam a ideia de que todos os seres vivos são formados por células. Em 1958, o russo Rudolf Virchow adiciona uma outra ideia, que as células conseguem trabalhar juntas, formando tecido. O trabalho desses três pesquisadores formou o que hoje nós conhecemos como teoria celular, que se baseia nas seguintes premissas básicas. Primeiro, a célula é a unidade morfológica e funcional da vida.
Segundo, todos os seres vivos são formados por células. E terceiro, toda célula vem de uma célula pré-existente. Essa ideia de que toda a célula vem de uma célula pré-existente, ela já dialoga com uma nova concepção que também se estabeleceu nesse período. Vejamos, antes existia a ideia da geração espontânea. As pessoas achavam que, por exemplo, um material em decomposição por si só iria dar origem a ratos, a fungos, a bactérias, as larvas, por exemplo. Até que Francesco Redi ele faz um experimento muito simples, mas que derruba essa ideia. Ele coloca pedaços de carne em frascos abertos e frascos tampados. E ele consegue demonstrar que nos frascos abertos, em que as moscas tinham acesso aos pedaços de carne, cresciam larvas. E os pedaços que, mesmo em contato com o ar, porém cobertos com uma tela, as moscas não conseguiam ter acesso à carne e, consequentemente, não se formavam larvas. Conclusão: os seres vivos eles são formados a partir de seres vivos ancestrais, de seres vivos que deram origem a eles. Sim, foi a queda da ideia da geração espontânea. De modo semelhante, a princípio, toda célula vem de uma célula, ou também um princípio coerente com a teoria da biogênese, ou seja, aquela de que mesmo aqueles micro-organismos, eles não surgem do nada. Eles, na verdade, se reproduzem a partir de micro-organismos pré-existentes, mesmo que tenham sido trazidos apenas pelo ar. Mas eles não surgem do nada. O surgimento da teoria celular entre 1938 e 1958 é um marco importantíssimo para a biologia, mas no ano seguinte vinha algo ainda mais importante. Em 1859, o naturalista inglês Charles Robert Darwin publica a ideia mais revolucionária da história da ciência. No seu livro A Origem das Espécies, ele explica a evolução biológica através de um mecanismo de seleção natural. Darwin conseguiu explicar como as diferenças existentes entre os organismos poderiam servir de base para que a natureza formasse uma diferenciação cada vez maior, dando inclusive origem a novas espécies. Mas ele não conseguiu explicar, e ele próprio admitiu, de onde vinham essas diferenças individuais. Mas aí, eis que a virada do século trouxe uma alvorada voraz. Uma disputa científica entre os pesquisadores Carl Correns e Hugo de Vries traz à tona o trabalho do monge moraviano Gregor Mendel, que nos jardins de um mosteiro agostiniano na República Tcheca havia desvendado as regras fundamentais da genética. A partir do começo do século XX, a genética surge então como um produtivo campo de pesquisa. Alguns dos desdobramentos mais importantes dessa genética no começo do século XX são ilustrados pelos trabalhos de Thomas Hunt Morgan junto com seus colaboradores. Thomas Hunt Morgan ele usava a radiação para estudar as mutações na mosca das frutas, a Drosophila melanogaster. Entre outras contribuições, além de conseguir comprovar a causa das mutações, Thomas Hunt Morgan conseguiu demonstrar que os genes, ou seja, aqueles portadores da informação genética, se encontravam nos cromossomos. E, além disso, sua equipe desenvolveu o método do mapeamento cromossômico, um princípio relativamente simples, mas que permitia estimar a distância física entre um gene e outro. Naquele momento, as ideias de Mendel encontravam um lugar físico nos organismos, especificamente dentro das células desses organismos, já se sabia que se encontravam os genes, e a partir dali se estabeleceu uma nova fronteira na ciência. E naquele momento se estabeleceu também uma corrida científica tão importante quanto a corrida espacial, mas que, diferente da corrida espacial, era disputada em terra firme, dentro dos laboratórios, no espaço minúsculo dos tubos de ensaio bioquímico. Em meados do século passado, a grande questão da ciência era descobrir qual é a natureza química
do gene, ou seja, qual é a estrutura molecular do gene. Nesse contexto, um físico muito conhecido, já ganhador de prêmio Nobel, o Erwin Schrödinger, aquele mesmo do gato de Schrödinger, que fica ao mesmo tempo vivo e morto. Pois bem, Erwin Schrödinger, ele publicou em 1948 um livro intitulado What is Life? Ou seja, o que é a vida? Nesse livro, Schrödinger traz duas ideias muito interessantes para a explicação do que é a vida e sobre seu material genético, ainda num campo bastante teórico, mas que teve sua relevância. A primeira ideia foi a ideia da negentropia. Segundo Schrödinger, a vida consiste no enfrentamento da entropia. Caso você não lembre, a entropia é um princípio da termodinâmica segundo o qual o estado mais provável de um conjunto de elementos é a desordem. E essa desordem só tende a aumentar com o tempo, ao menos que alguma energia seja gasta, que algum trabalho seja realizado para colocar tudo aquilo em ordem. Mas no universo como um todo, à medida que o tempo passa, aumenta a desordem, e essa é a tendência natural, segundo a termodinâmica. Schrödinger observou uma coisa interessante. Diferente de todo o resto da matéria no universo, os organismos vivos eles tendem a construir uma ordem no seu interior. Pense em nós. Um dia nós fomos uma única célula. Essa célula foi formando uma estrutura multicelular, foi construindo, foi organizando um corpo. Essa tendência, que é totalmente contrária ao princípio termodinâmico da entropia, Erwin Schrödinger chamou negentropia, por alusão a uma oposição à tendência da entropia. Tem uma outra ideia muito importante que Schrödinger traz nesse livro. Ele tenta propor qual seria a estrutura da molécula armazenadora da informação genética. Pois é, ele tentou prever, mesmo sem uma observação direta, qual seria a estrutura da molécula que trazia a informação genética dos seres vivos. E ele teve uma ideia muito interessante. Ele propôs que essa molécula seria uma molécula longa composta por várias partes repetitivas. Pois bem, isso foi em 1948. Em 1953, os pesquisadores James Watson, um microbiologista, e Francis Crick, um físico, desvendaram a estrutura tridimensional do DNA. Posteriormente, eles ganharam o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina junto com Maurice Wilkins, que participou da elaboração do artigo que divulgou essa descoberta. Essa descoberta, bem como o prêmio, são envoltos em muitas polêmicas, principalmente pelo reconhecimento tardio da participação de Rosalind Franklin nessa descoberta. O que aconteceu foi que quando Watson e Crick foram mostrar a Maurice Wilkins o modelo tridimensional que eles acreditavam ter na molécula de DNA e que eles chegaram através de cálculos e uma série de modelagens teóricas, quando eles mostraram o modelo para Wilkins, Wilkins viu que não apenas eles estavam corretos, mas uma moça que trabalhava no seu laboratório havia feito uma foto de raio-x, por um processo chamado difração de raio-x, da molécula do DNA, que comprovava que, de fato, o modelo deles estava correto. Então, as duas peças fundamentais para a elucidação da estrutura da dupla hélice estavam finalmente reunidas. Porém, Rosalind Franklin, a moça que fez a fotografia, ela não se dava nada bem com Maurice Wilkins e ela se recusou a ceder a foto. Por outro lado, ela trabalhava no laboratório do qual Maurice Wilkins era chefe e, portanto, a produção científica que era realizada naquele laboratório, de certa forma, pertencia a Maurice Wilkins e a sua equipe. Então, ele acabou cedendo essas fotos para Watson e Crick sem a devida autorização de Rosalind Franklin, e isso gerou um baita de um mal-estar. E, mais uma vez, a genética deu um grande passo junto com uma grande injustiça, assim como aconteceu com Gregor Mendel.
No famoso artigo publicado na revista Nature em 1953 e assinado por James Watts, Francis Crick e Maurice Wilkins, não apenas constava a estrutura do DNA, mas ali havia uma breve afirmação de que na estrutura do DNA eles tinham consciência de que poderia estar guardado o segredo de como funciona o código genético e a síntese de proteínas. Watson e Crick não pararam por aí. O físico Francis Crick ainda deu duas contribuições muito significativas para a biologia molecular. Ele primeiro ajudou a explicar como estava organizado o código genético e, posteriormente, ainda ajudou a formular o dogma central da biologia molecular, o sistema explicativo de como a informação genética circula e funciona em todos os organismos vivos. Então, como a gente pode perceber, Francis Crick foi um cara muito relevante para a biologia, embora fosse um físico. Por outro lado, James Watson também não deixou por menos. Ele foi idealizador e liderou o projeto de sequenciamento do genoma humano, que publicou a sua primeira versão do genoma em 2001. Mas vamos voltar um pouquinho nessa história. Com a estrutura do DNA desvendada, restava então uma questão: como é que funciona o código genético? Naquela altura já se sabia que o nosso DNA é formado por três componentes básicos: um grupo fosfato, um açúcar de 5 carbonos, chamado de pentose, e uma estrutura contendo nitrogênio, que é a base nitrogenada. E o nosso DNA, ele contém 4 tipos de bases nitrogenadas: adenina, citosina, timina e guanina. O nosso código genético, como depois ficou compreendido, ele é determinado pela sequência em que as bases nitrogenadas estão dispostas ao longo do nosso DNA. O conjunto formado por um grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada é chamado de nucleotídeo. E esse é o elemento básico da cadeia de DNA, que é formada por uma sequência de nucleotídeos formando um longo polímero, uma molécula longa formada por vários nucleotídeos. Duas dessas cadeias polinucleotídicas formam o nosso DNA. A partir da noção de que essa era a estrutura do DNA, começou-se a investigar como era que estava organizada a informação genética. Posteriormente, se entendeu que a sequência em que as bases nitrogenadas estavam dispostas, ou seja, a ordem em que a gente tinha adenina, citosina, timina e guanina no nosso DNA, determinava a informação genética, o nosso código genético. A partir daí, veio uma grande demanda por conseguir interpretar esse código. Foi então que, em 1953, o pesquisador Robert Hawley e seus colaboradores publicaram a primeira sequência genética sequenciada. Era uma sequência bem pequenininha. Era o RNA transportador da alanina da levedura Saccharomyces cerevisiae. A partir daí, a gente estava entrando na era da genômica, uma era que ainda dá seus frutos até hoje. E a grande ideia por trás dessa era de sequenciamento era a seguinte: bom, a gente já entendeu que a informação genética que está no DNA, ela orienta como é que a célula constrói as suas proteínas e, consequentemente, controla todo o seu funcionamento e, por extensão, claro, o funcionamento do organismo. Nisso aí, a gente tem um grande avanço científico. Em 1972, é produzida pela primeira vez, utilizando a técnica de DNA recombinante, a insulina bovina. E em 1978, essa insulina se torna o primeiro produto gerado por biotecnologia, por engenharia genética, a entrar como tratamento para seres humanos, o que foi um sucesso e foi um marco histórico. A essa altura,
a gente já tinha entendido algumas coisas muito importantes. A gente já tinha conhecido a estrutura do DNA. A gente sabia que os genes consistiam na sequência que existia no DNA e que orientava a formação das proteínas e do RNA. A gente já tinha, inclusive, o domínio de que, da mesma forma como as palavras podem ser recombinadas para formar novas palavras, a sequência do DNA poderia ser editada, poderia ser recortada e colada, sofrer mutação e formar novas sequências. A essa altura, dois biólogos chilenos, Humberto Maturana e Francisco Varela, postularam uma das ideias mais avançadas dentro do campo científico sobre o que seria, enfim, a vida. Foi a teoria da autopoiese. Falando de maneira resumida, a ideia da autopoiese propõe que a vida consiste em um sistema auto-organizado, um sistema capaz de gerar a sua própria ordem e construir as partes das quais ele é formado. A teoria da autopoiese, ela é condizente com tudo o que a gente viu até aqui. Ela é condizente com a ideia da teoria celular, porque afinal de contas, a forma como a célula produz as suas proteínas através do DNA, de acordo com o dogma central da biologia molecular, é um processo claramente autopoiético. Além da teoria celular e do dogma central da biologia molecular, a teoria da autopoiese também é condizente com a evolução darwiniana e com as principais ideias que a gente conhece hoje sobre fisiologia da célula e sobre a natureza química dos seres vivos. Isso não é suficiente para dizer que a gente já tenha um consenso científico e que a autopoiese é a teoria definitiva que explica o que é a vida. Na verdade, a biologia nem precisa tanto disso. A ciência é mais movida por perguntas do que por respostas. E respostas definitivas não são assim tão interessantes para a ciência. Na verdade, de acordo com o princípio do falseamento de Karl Popper, a validade de uma resposta científica consiste justamente na possibilidade de colocarmos essa resposta à prova e talvez até mesmo provar que ela está errada. Mas afinal, a gente poderia pelo menos dizer que sim, a biologia é a ciência que estuda a vida? Bom, segundo Ernest Mayr, um dos biólogos mais importantes do século passado, inclusive era carinhosamente apelidado de o Darwin do século XX, ele afirma que não. Justamente porque nós não possuímos uma definição consensual, ou seja, aceita por toda, ou pelo menos pela maioria da comunidade científica, do que seria vida, assim como a gente não possui também uma definição operacional do que seria vida, ou seja, a gente não tem ainda uma definição que a gente possa testar através de experimentos. Por causa disso, a proposta de Ernest Mayr, que é considerado o fundador da filosofia da biologia, a biologia não é a ciência que estuda a vida, a biologia é a ciência que estuda os seres vivos. Nós não conseguimos definir de modo consensual e operacional nos modos científicos o que vem a ser vida, mas nós conseguimos definir, observar e verificar de modo muito objetivo o que é um ser vivo. E como é que a gente define isso? Nós definimos um conjunto de características que nós chamamos de o pacote de predicado dos seres vivos. Basicamente, eu já falei de quase todos eles. Todos os seres vivos são formados por células. Eles possuem um ciclo de vida. Nascem, crescem, se reproduzem, envelhecem, evoluem e morrem. A evolução darwiniana é uma dessas características que a gente tem nos seres vivos. Além do mais, assim como observou Erwin Schrödinger, assim como a própria teoria da autopoiese observa, os organismos vivos eles consomem energia para se manterem vivos e manterem a sua matéria organizada. É isso que a gente chama de metabolismo, esse uso de energia para manter os organismos vivos. Eles também apresentam a capacidade de reagir a estímulos do ambiente e desenvolver um comportamento.
A partir desse conjunto de características, e todas elas nós podemos observar na prática e verificar de maneira material, concreta e objetiva, nós conseguimos definir o que é um ser vivo. Então, a definição mais correta para a biologia é a ciência que estuda os seres vivos, suas relações. Então, a melhor definição para a biologia, como sendo a ciência que estuda os seres vivos, os processos fundamentais que os mantêm e a sua relação entre si e com o meio ambiente. Como a gente pode ver, a ciência nem sempre nos traz respostas definitivas. Mas mesmo quando ela não nos traz respostas definitivas, a ciência ainda continua sendo a nossa melhor aproximação para conhecer a realidade. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aí o seu like. Coloca também um comentário falando o que você achou. Isso é importante, sobretudo agora no começo do canal, para o YouTube reconhecer que o canal está gerando engajamento e indicar o vídeo para mais pessoas. Você mesmo também pode compartilhar esse vídeo com algum amigo seu que gosta de biologia ou que está se preparando para Enem, concurso, ou que simplesmente gosta de aprender mais sobre essa ciência. Muito obrigado e até o próximo.